Legal. Bom, mais uma rodada aqui, mais curta do que essa das intervenções, e aí a gente abre para a participação de vocês. Janaína. Eu até anotei aqui, né, porque Jairo falou muita coisa interessante, eu não quero esquecer de... Fiquei ouvindo e também aprendendo. Estava aqui pensando, Sérgio, que queria compartilhar com vocês tudo que você trouxe a partir da minha experiência, né? Quando eu cheguei na Câmara Municipal, eu dei um cenário que representou alguma mudança. Teve uma renovação de 40%, alguns questionam esses 40%, mas houve uma renovação. E eu acho que a primeira coisa que eu vi acontecer e que eu tenho orgulho de ser parte desse movimento é os novos quebrando o alto e o baixo clero. Não existe mais isso na Câmara Municipal. Na primeira eleição das comissões, a vereadora de uma única vereadora de uma bancada virou vice-presidente da principal comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Então, quando você fala que, se é possível alguma renovação chegar em um ambiente legislativo, eu queria dar essa notícia para vocês. É possível. Não precisa ter bancadas imensas. O que a gente precisa é ter pessoas comprometidas. O que a gente precisa é ter pessoas com vontade de fazer. E o que eu vejo, né, esse Congresso fazer é vergonhoso. Aprovar esse fundão vergonhoso, usar dinheiro público que tem que ir, né, para a saúde, educação, segurança, sendo usado para financiar projetos de poder, é vergonhoso. Quando a gente olha, por exemplo, o subsídio que foi dado, né, da greve dos caminhoneiros, tiraram dos programas de criança. E aí, qual é a prioridade do orçamento? A gente precisa colocar pessoas que tenham compromisso com o orçamento público para que o orçamento vá para onde tem que ir. Então, e falando de orçamento, a gente não só chegou na Câmara Municipal e ficou aprovando uma série de medidas de austeridade e as medidas, a economia, então, vai ser gerida por um terceiro. Nada disso. A gente fez um trabalho de articulação e todos os 2 milhões em um pouco mais de um ano que já foram economizados pelo nosso mandato, vai para a educação. Então, eu acho que existem novas formas de se fazer política e existe uma grande onda da qual eu assisti às manifestações de 2013 e eu tenho a felicidade de também, além de ter nascido já na democracia, né? Eu lembro que, nas diretas já, minha mãe estava grávida de mim e eu, quando estava grávida, né, eu fui para as manifestações de 2015. E, além de ir como uma cidadã, eu fui como líder e porta-voz do Vem Pra Rua. Então, eu tenho muito orgulho de ter mobilizado, visto já a Paulista, com 2,5 milhões de brasileiros dizendo não. Aqui não é o país do jeitinho brasileiro. Aqui as pessoas querem respeito, querem compromisso dos seus governantes. Então, eu acho que existe uma mudança de pensamento e eu acredito muito numa bancada, como muito o Jário trouxe, numa bancada suprapartidária, de pessoas que se unam pelos inegociáveis. Sabe, olha, nós estamos juntos nesse propósito de mudar a política, de pensar uma nova forma de fazer. Não é o meu partido, não é o seu partido, é a população, é o cidadão, é o Brasil. É, de fato, fazer com que o Estado coloque o olhar no lugar certo. Eu acho que a gente tem uma grande missão. Eu quero até ver se eu esqueci de falar uma das coisas que eu queria ter colocado. E eu acho que também é importante aqui destacar do que o Jairo trouxe, é de mudar também a lógica da experiência do cidadão com a política. Então, uma das coisas que a gente fez
por exemplo, no uso das emendas parlamentares, é trazer a mentalidade do investimento social privado. Então, a gente vai lá, usa esse recurso, faz um teste, faz um piloto. Esse teste, tendo resultados plausíveis, ele vira um projeto de lei para se transformar numa política pública, para ele gerar escala e transformação na sociedade. Então, essa experiência, esse respeito com o dinheiro público, com a sociedade, e, mais do que isso, o compromisso de mudar a vida das pessoas é colocado em primeiro plano. Então, eu acho que existem novas mensagens e existem... Eu questiono assim, muitos dos meus queridos amigos que estão em outros partidos, mas eu provoco também que eles promovam reflexões internas em seus partidos, né? Porque como que a gente vai fazer a nova política dentro de estruturas que também estão arcaicas e não estão se comunicando? Como que eles podem ser também, levar esse novo modelo mental de startup, esse novo modelo mental de uma nova mensagem de reinvenção da política, também da estrutura que eles estão participando? Eu acho que é um grande exercício. Eu sempre digo para as pessoas que muitas pessoas boas decidiram sair do sofá, decidiram ser parte desse processo, e eu fico muito feliz que hoje a democracia tem a minha idade e eu não vou abrir mão dela, e eu gostaria que todos nós não abríssemos mãos e que a gente fizesse, de fato, um pacto pela democracia, pela defesa das nossas liberdades e, sobretudo, pelo compromisso de transformar a vida de milhões de brasileiros que esperam um compromisso, uma real transformação, uma mudança de comportamento daqueles que serão eleitos, sim, e que vão mudar esse Congresso. Eu acho que a mensagem foi dada, um início de uma mensagem em 2013. Eu acho que o Brasil foi mais... Os cidadãos foram mais enfáticos. Eu acho que se rompeu a Lava Jato, transformou o Brasil em um modelo de política de transparência, porque enquanto muitos países colocam debaixo do tapete a sujeira, a gente não teve vergonha de levantar e falar: olha, está tudo errado, a gente precisa mudar. Então, é esses brasileiros que tiveram a ousadia de levantar a sujeira do tapete, vai ter a ousadia das ruas irem para a urna para mudar o Brasil.